atividade número 1. A posição inicial é dada aqui, ó, já na função horária. A velocidade também. Então, a posição inicial 20 e a velocidade 8 metros por segundo. A sua posição quando o t for igual a 5. Vou só substituir na fórmula. 8 vezes 5. Agora, na letra D, eu vou fazer a fórmula, vou substituir por 10, porém, eu tenho que diminuir a posição final menos a posição inicial. E aí, eu vou ter o espaço percorrido. O instante em que o ponto material passa pela posição 56. Então, o S é igual a 56. É igual a 20 menos 8 vezes o T. E aí, é só calcular. A número 2, do mesmo jeito. A posição inicial é 5 e a velocidade é 3. Colocando na fórmula, eu descubro o espaço percorrido após 10 segundos. Que tipo de movimento é esse? Movimento retilíneo uniforme. Como é que tu sabe isso, professora? Porque tem uma função horária. E sempre que usar aquela função horária, vai ser movimento retilíneo uniforme. A número 3. Na sequência, vê-se uma tabela que representa o MRU. Determine a função horária. Observem aqui, ó. Começa do 3. Então, eu preciso saber o instante zero. No instante zero, eu tenho que voltar. Para saber isso, eu observo aqui, ó. Do 48 para o 42, andou 6. Do 42 para o 36, também andou 6. Então, ele percorre 6 metros a cada 3 segundos. Então, aqui eu vou voltar 6. Então, no instante zero é 54. Essa é a posição inicial. Então, lá na fórmula, eu preciso da posição inicial e da velocidade. Qual é a velocidade? Se ele percorre 6 metros a cada 3 segundos, é só dividir 6 por 3. A velocidade, então, é 2 metros por segundo. Sabendo a fórmula, eu consigo fazer a letra B, que basta eu substituir o T por 72, e a letra C, onde eu vou substituir o 99 pelo S. Na número 4, também a gente tem uma mesma tabela. Só que o que aconteceu na número 4? Eles usaram espaços de tempo com um número com vírgula. Então, eu preciso observar que agora vai dar uma velocidade média, né? Então, perdão, não é uma velocidade média, é um aproximado, né? Uma velocidade aproximada. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Vou olhar que a cada posto a gente tem uma distância de 500 metros. Então, é 500 para todos aqui. Então, a cada posto passa 500 metros. Determine a velocidade nos postos 2 e 4. No posto 2, então, a velocidade no posto 2 é 500 dividido pelo tempo, 24,2. No posto 4, é a distância, ó, 500 mais 500 mais 500. 1.500 dividido pelo tempo, que agora é 71,9. Fazendo essa continha, a gente vai observar que dá um número com vírgula. Então, a gente vai dizer a velocidade aproximada. Se essas duas velocidades forem iguais, é movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a velocidade é constante. Na número 5, o que ele quer saber? Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo um referencial inercial. A equação horária da posição com dados no SI é S igual a menos 2 mais 5T. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula, a velocidade está aqui, ó, 5, tá?
e ela é positiva. Se ela é positiva, o movimento é progressivo. Se ela for negativa, o movimento é retrógrado. Então, velocidade negativa, movimento retrógrado, velocidade positiva, movimento progressivo. Então, a resposta certa é a letra C. A próxima aqui, ó, 2 motociclistas. Um sai do ponto 10 e o outro sai do ponto 80. A velocidade do primeiro motociclista é 30 metros por segundo. A velocidade do segundo é 20 metros por segundo. Quando é que o A vai alcançar o B? Quando a função horária for igual. Então, a função horária do A, 10, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tem que ser igual à função horária do B. 80, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Resolvendo isso, como é a equação do primeiro grau, né? Letra para um lado, número para o outro, a gente descobre o instante em que os dois vão se encontrar. A número 7, 2 pontos materiais em sentidos opostos. Então, um em direção ao outro, ó, em sentidos opostos. Suas velocidades são 10 metros e 15 metros. Sabendo-se que o movimento do experimento, eles estavam a 200 metros de distância um do outro. Então, a gente pode dizer que o ponto material A estava na posição 0, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Esse é o A. O B, já que ele está em sentido contrário, a velocidade dele tem que ser negativa. Então, o B estava a 200 metros com uma velocidade negativa de 15 vezes o tempo. Essa também é exatamente igual à anterior. Letra para um lado, número para o outro. E aí a gente descobre o tempo. Na número 8, o que eu sempre falo por vocês? Não existe quilômetro por hora na física. Então, eu tenho que dividir por 3,6. As duas velocidades. Aqui está em quilômetro, também não pode. Tem que multiplicar por 1000 para descobrir a distância. Fazendo isso, o que ele quer saber? De acordo com a figura abaixo, calcule quantas horas a esfera mais veloz alcançará a mais lenta. Então, quantas horas vai demorar esta aqui para alcançar essa? De novo, a função horária tem que ser igual. Então, depois de dividir, faz a função horária, coloca esse aqui como posição inicial 0 e esse aqui a posição inicial, mais os 3 zerinhos do 1000. E aí, a gente consegue fazer a função e colocar uma igual à outra. Número 9. Se 2 movimentos seguem funções horárias. O primeiro, 300 mais 5t. E o segundo, menos 200 menos 20t, com unidades do SI, o encontro desse móvel vai ser quando? Quando as funções horárias forem iguais. Então, 300 mais 5t tem que ser igual a menos 200 menos 20t. Letra para um lado, número para o outro. Número 10. 2 cidades, A e B, distam 100 quilômetros. Ó, não pode quilômetro, tem que transformar para metros. Simultaneamente, um carro parte do ponto A para o B a 50 quilômetros por hora. De novo, divide por 3,6. E o outro de B para o A, com velocidade de 25,25 quilômetros por hora. Divide por 3,6. Então, tá indo um de encontro ao outro, né? Depois de quanto tempo eles irão se encontrar? A que distância de A eles irão se encontrar? Primeiro, a cidade A e a cidade B. Dista, então, uma da outra 100 quilômetros. Que isso em metros é mais os 3 zerinhos do 1000. Isso é em metros. Primeiro, o A
parte com 50 km por hora e o B 25. Quando é que eles vão se encontrar e a que ponto eles vão se encontrar? Vai primeiro transformar quilômetro em metro e quilômetro por hora em metros por segundo. Fazendo isso, coloca as duas funções iguais. Descobre o tempo em que eles se encontraram. Sabendo o tempo, a gente consegue descobrir a distância, ok?